a BVCap Experience 2025 e agora a gente vai falar um pouco sobre fundraising. E eu estou aqui com o Carlos Eduardo Martins, da 20 Compass, e com o Pedro Melzer, agora do Pátria, né? Era IGA, agora é Pátria. Tudo bem, gente? Tudo bom. Boa. Obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade para a gente fazer esse papo. Eu sempre brinco que startups a gente cobre muito fundadores e as startups, e todo mundo, os fundadores estavam reclamando de dificuldade de levantar dinheiro para as empresas. Só que todo mundo esquece que os fundos também são empresas e a dificuldade também está do lado de vocês, né? Até a Priscila trouxe, a presidente da BVCap, trouxe na abertura da programação aqui exatamente isso. Hoje uma das principais dificuldades é o fundraising. Como é que tá para vocês essa questão de fundraising hoje, né? Muitos nãos, que nem fundador mesmo, tem que ouvir tantos nãos para achar um sim. Como é que tá achar dinheiro nesse momento? Não, obrigado pelo convite. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, sempre você recebe mais não do que sim, né? Já é o padrão. Então, você tem que abrir várias portas para achar o sim. Mas então o fundador, o empresário não tem que ficar achando que é pessoal. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, o que acontece é que nos últimos, eu diria, 24 meses ou 30 meses, acho que o número de nãos que a gente vem escutando para o mercado brasileiro de forma geral, aumentou bastante depois da euforia que se viveu naqueles anos ali, logo pós-pandemia. E aí tem uma série de questões, um determinado momento, eu acho que tinha um problema inicial muito mais ligado ao cenário externo e tudo que está passando lá fora, com o aumento de juros, a gente vivendo aqui um momento de juros muito baixo no primeiro momento, e depois a gente começou a ver aqui uma elevação dos juros, isso contribuindo também para uma dificuldade de mais portas sendo fechadas do que sendo abertas, mas sem dúvida nenhuma a gente viu, na minha opinião, nesse período, um mercado muito mais duro para fundraising. De novo, não só no Brasil, mas como globalmente. Você pega os relatórios, os últimos relatórios, diferentes fontes de fundos que estão no mercado, tentando levantar capital ou tentaram levantar capital nesse período, o tempo médio que eles permaneceram na rua para levantar capital foi muito maior do que as safras anteriores. E a gente viveu isso na pele. Então, a gente acabou de levantar o nosso quarto fundo de Private Equity. A gente tem duas estratégias. Uma delas, a estratégia de crescimento buyout, de cheques maiores, que é o 20 Capital Partners. A gente estava num processo de fundraising que durou aí algo como 2 anos. Então foi realmente um caminho, uma jornada longa, muito mais longa que as versões anteriores, os vintage anteriores. E por consequência a gente conseguiu, graças a Deus, chegar em um tamanho de fundo bastante satisfatório. Que era o inicial ou vocês tiveram que ajustar também? Não, a gente conseguiu o tamanho, na verdade, o fundo em reais, ele foi o maior fundo nosso até hoje, em dólares um pouco menor e com um pouco de diferença em relação ao split entre locais e estrangeiros. A nossa base de capital sempre teve uma base mais forte no estrangeiro, era 70-30 mais ou menos, ficou mais ou menos dividido entre 50-50. E aí eu acho que, enfim, vou parar por aqui para deixar o Pedro falar e depois a gente pode explorar um pouquinho essa parte da base de capital. Mas sem dúvida é uma safra que a gente tem visto, onde as portas têm se fechado muito mais do que elas estarem escancaradas e abertas para o Brasil de forma geral, seja por questões externas como por questões nossas locais, de juro alto, etc., que inibe um pouco a tomada de risco dado o produto que a gente oferece. Pedro, como é que é? Eu acho que exatamente o que o Cadu compartilhou aqui, a gente, nos últimos anos tem sido mais complexo para captar, menos inflow de capital para alternativos na América Latina, a gente observa isso. Acho que o grande elemento que a gente gosta de se posicionar é nós não termos uma visão transacional com o investidor, e sim uma visão mais de longo prazo, de construção de uma relação de muitos anos, e isso faz com que a gente já entenda os desafios de cada momento e consiga se posicionar como um solution provider para os nossos investidores. Hoje, talvez, essa classe de ativos aqui ela está com menos
elas têm menos apetite, mas a gente tem outras classes de ativos que podem fazer mais sentido para o investidor. E eu acho que essa capacidade de entender a necessidade do investidor e ter uma plataforma com uma família de produtos bastante ampla facilita. Tanto é que quando a gente observa os números, a gente vê que as plataformas, de uma maneira geral, absorveram o maior share dessa captação que aconteceu. E isso porque tem essa capacidade de se posicionar como um solution provider e não só como um vendedor de um ativo específico. Eu já tinha ouvido ano passado, até ouvindo de alguns fundos de VC, managing partners de fundos de VC, falando, pô, eu gosto da classe, mas não vou investir porque eu já estou over-invested e não tive retorno. Aí, pô, fechou a porta. Se o cara é só VC, é isso que você está falando, né? Aí no VC eu não vou investir porque agora não é a hora, né? Eu acho que tem... Quero monopolizar aqui, Cadu, mas de uma maneira muito breve sobre o assunto do Venture Capital e de alternativos em geral, incluido o Private Equity. Eu acho que tem diferentes perfis de investidores. Tem investidores que têm uma sofisticação que lhes permitem ter um programa de investimento. E esse programa de investimento faz esses investidores verem como uma oportunidade momentos como a gente está vivendo agora, porque de fato um dos melhores momentos para investir é agora. Tem investidores que foram muito agressivamente em alternativos num momento de juros baixos e ficaram de fato overalocados, né? E isso é natural. É natural que passe por um amadurecimento, inclusive a classe de investidores locais que querem estar em alternativos, mas não se programaram uma visão mais sistemática de investimento e viram isso mais como uma visão oportunística, né? Agora, começar com o Cadu, já que você terminou com a palavra, mas é um pouco disso de estratégia, né? Então, você até comentou um pouco disso. Não sei se foi natural ou se foi estratégico ir para continuar essa história que você falou, que agora é mais equilibrado entre brasileiros e internacionais. Então, como é que é esse momento? Esse momento, então, também exige estratégias novas, pensar outras formas de captar. Como é que você consegue captar num momento como esse? Não, sem dúvida. Eu acho que na Vinci a gente tem áreas comerciais bastante estruturadas por diferentes classes de investidores, né? Nós no Private Equity, desde o começo, a gente teve uma base de capital muito mais estrangeiro, institucional, global, do que o investidor local. A gente sempre cobriu esse tipo de investidor, né? Principalmente, tanto institucional quanto family office, multifamily office, ultra high net worth. E a gente brincava, falava assim, tem um alfa sendo gerado aqui no Brasil que quem está se beneficiando são os gringos lá fora, porque esses caras já têm o programa, né, desenvolvido há muito tempo, e aquela locação que a Priscila mostrou mais cedo, né, super alta em alternativos, que veio aumentando ao longo do tempo, e aí é uma decisão deles geográfica, né, puta, eu quero tomar um pouco mais de risco fora dos Estados Unidos, ou mercados, vou um pouco para mercados emergentes, vou para o Brasil, etc., mas a alocação está ali. O que acontece um pouco, e também o Pedro comentou aqui, é que essa alocação no Brasil ela está sendo construída, seja pelo investidor individual quanto pelo investidor institucional. E alguns andaram muito rápido, outros nem tanto. Então, a gente, como eu falei no começo, na Vinci a gente tem diversas áreas de gestão, diversas estratégias, Private Equity sendo uma das principais delas, mas várias áreas comerciais que cobrem esses diferentes tipos de investidores. E no final, o que a gente viu dentro dessa captação do nosso último fundo, que é o Fundo 4, foi uma participação maior de investidores que a gente já vinha falando há bastante tempo, mas viram que, a despeito dos juros mais altos, enxergaram um pouco o que o Pedro comentou. É a hora. É o momento que, né, tá difícil, o juro é alto, surgem as melhores oportunidades, tem menos gente de capital, o custo de capital está alto, está se aproximando do custo de equity, então talvez trazer, né, para aquelas empresas, e não estamos falando de empresas tão pequenas assim, médias, sim. Chega uma hora que o cara não consegue esperar mais a próxima janela de IPO é amanhã, é o ano que vem, não vai acontecer, né, um projeto está acontecendo, está passando uma oportunidade na porta, ele tem que ampliar a fábrica, ele quer continuar consolidando, etc. E ele vai ter que tomar uma decisão, né? E com o custo de dívida é quase proibitivo hoje em dia. Então, hoje a gente vê um nível de oportunidade pela falta de capital, seja, né, para equity ou
pelo fato do custo de dívida estar muito alto, que acaba empurrando esse investidor local a falar, olha, acho que realmente é uma janela interessante, a despeito de eu ter aqui condições de investir num título do governo que me paga, né, inflação, mas um prêmio bem gordo. Mas eu acho que, né, conforme a Priscila mostrou, a foto hoje, né, se a gente tira 25 anos atrás, quando a BV Cap começou, o share ainda é muito pequeno quando comparado lá fora. Mas sem dúvida nenhuma esse share é ainda menor e tem muita coisa para crescer ainda, né? Algum complemento, Pedro? Não, eu entendo que, de novo, né, eu acho que o Brasil, né, ele tem muitas oportunidades e quando a gente vê desafios em outras regiões, desafios políticos, geopolíticos, guerra comercial, a gente começa a entrar nessa seara tão desafiadora e o Brasil ter ficado neutro com a escala que tem e com casos de sucesso que tem, a gente deveria aproveitar esse momento para se posicionar e ser um destination de um capital inteligente para cá. Eu acho que a nossa visão, como eu falei anteriormente, Brigato, a gente precisa ser bastante customer-centric, olhar os nossos investidores, entender, conversar, perguntar, procurar capturar onde estão as dores deles e tentar usar a nossa plataforma, que hoje ela está dividida em várias classes de ativos, em diferentes regiões, desde private equity, venture capital, growth, infraestrutura, crédito, real estate, Escócia, Europa, Estados Unidos. A gente poder olhar essa plataforma e conversar com o nosso investidor, que a gente está hoje habilitado para ser um bom destination desse capital. E essa é um pouco da nossa visão, é ser customer-centric, é ser um solution provider e não só uma relação transacional. Mas, aí, é interessante esse ponto, ver se é isso que eu estou entendendo. Então, por exemplo, você tem as grandes casas investidoras internacionais, então você está falando que eventualmente o Brasil pode virar um polo de casas investidoras internacionais também. Então o cara traz o dinheiro para cá e como a BlackRock, como outros fundos fazem ao redor do mundo, um Pátria, uma 20 também pode receber o dinheiro internacional e fazer essa alocação internacional. Mas como convencer o cara que a gente sabe, que a gente tem uma indústria que sabe fazer, que está para e passo, como mostrar isso? Eu vou falar rapidamente. Eu acho que a gente precisa saber articular sobre os benefícios de investir no Brasil. É fácil investir no Brasil? Não. Escalar no Brasil requer só capital? Não. Requer uma habilidade para navegar com a questão regulatória, com a questão política, com a questão da informalidade. Tem desafios no Brasil. Mas a gente está falando, quando a gente junta Brasil e América Latina, a gente tem hoje mais de 600 milhões de pessoas. É uma região que tem muita escala. A gente tem hoje um sistema financeiro muito favorável. A gente tem hoje uma capacidade de absorver capital e construir negócios que geram valor bastante relevante. A gente tem que sair um pouco da discussão de qual é uma risk-reward que a gente tem nessa determinada classe de ativos e entender que a nossa plataforma de alternativos hoje ela é uma grande catalisadora de geração de valor para a nossa economia. Então. E mostrar casos, mostrar DPI, mostrar performance, mostrar os erros, mostrar os aprendizados, mostrar o nosso posicionamento, mostrar as nossas sociedades, saber articular melhor o nosso posicionamento aqui na nossa região e ser um destination desse capital, sim. Interessante. Agora, voltando ao tema central, que é a captação, como que vocês têm visto a Ásia, Oriente Médio, na alocação de capital? Tem achado bons investidores lá? Eles entendem aqui tudo isso que a gente está falando aqui? Como que tem sido isso? Para a gente, especificamente, até o exemplo da última captação, e de outros produtos que a gente tem na Vinci também, seja infraestrutura, crédito, outras estratégias que a gente trabalha, a gente tem visto cada vez mais uma participação maior dessas regiões, né, mais distantes. A gente, desde do nosso segundo fundo, tem uma participação importante do Oriente Médio na área de private equity. Isso vem transbordando para outras estratégias dentro de casa também. Uma grande surpresa nossa nesse último fundraising do Fundo 4 foi Ásia, né, onde a gente fez um esforço adicional
né? Realmente, a gente gastou muita sola de sapato, legal. foram 2 Foi anos. estratégico mesmo. E foi importante, né? E tem sido importante também para outros produtos de longo prazo nossos, né? A gente tem visto esse perfil de investidor com interesse maior em Brasil, até pela questão geopolítica que o Pedro comentou, né? Então, o capital da região que antes tinha, né, a porta totalmente aberta em qualquer lugar do mundo, hoje nem tanto, né? E de novo, o Pedro colocou um ótimo ponto. A gente tem, né, não só Brasil, mas a região como um todo, América Latina, a gente, né, em certo grau, democracias bem estabelecidas de vários anos, o mercado consumidor interno muito grande, empresas que exportam e têm líderes globais, né, sistema financeiro muito mais avançado que vários países super desenvolvidos. Então, assim, e a proximidade também com a maior parte, né, do mercado desenvolvido, onde está o capital para ser investido. Então, isso, sem dúvida nenhuma, atrai naturalmente, né, gente para investir aqui. Eu acho que nos últimos, né, eu coloquei 24, 30 meses, dos investidores tradicionais da região, eu acho que por algumas razões, que foram várias ao longo desses 2 anos, você teve ali uma certa dificuldade deles investirem em alguns determinados momentos. Eu lembro que mais ou menos 2 anos atrás, o grande problema era que eles tinham feito uma alocação muito grande em private equity, e aí a bolsa andou para trás, os bonds também andaram para trás, uma correlação que nunca acontece, né? Eles sempre andam bonds e ações em direção opostas. Então teve um efeito denominador, onde esse investidor pacificamente ele ficou desalocado, completamente desalocado, e aí ele começou a ter que vender no secundário posições que ele poderia carregar estruturalmente. Então imagina, ele está vendendo posições que ele tinha que carregar, quiçá imaginar numa nova alocação, né? Dado que a roda também parou de girar um pouco, né? O nível de M&A diminuiu globalmente, os IPOs também pararam de acontecer lá fora. Então esse capital que circulava, né? E hoje você tem uma pilha de companhias globalmente, né, para gerar liquidez e voltar essa roda a gerar, sem dúvida nenhuma atrapalham hoje em dia eles lá, e tem outras coisas, juro alto, que há muito tempo não se vê, e aqui, por consequência, né, a gente sofre do mal. Mas eu acho que a gente tem um tamanho que, com os fundamentos corretos, com, né, o dever de casa, né, do lado do governo também muito importante, a responsabilidade fiscal, etc., regras claras, né, que foi outras coisas que foram apontadas mais cedo, né, durante a conferência. A gente já viveu esses momentos, né, de Brasil, onde investidor institucional estrangeiro olhava para cá e falava, ó, temos uma baita oportunidade, um baita mercado para investir, e sem dúvida nenhuma, assim, isso vai acontecer de novo. Então, mas no cenário de, juros altos, câmbio também, que justificar retorno em dólares é duro, né? Sim. Você tem bom retorno em real, mas aí você converte e já era, né? E aí, como é que é vender isso hoje? Qual que é o pitch de vender Brasil hoje, de fundraising? Começa? Faz o pitch aí, você tem um minuto, cada 1 minuto, vamos lá. Então, essa é uma pergunta super óbvia que a gente recebia toda reunião. Acho que o grande ponto é o seguinte: primeiro, né, a tua questão do câmbio. A gente, desde muito lá atrás, a gente começou a utilizar algumas formas para tentar mitigar um pouco a volatilidade cambial. Não é hedge perfeito, porque ele é caro demais, né? É muito longo, esse produto não existe ou é inviável. Então, o que a gente sempre fez foi alocar capital ao longo do tempo, isso é normal, todo mundo faz, mas não só isso. Quando a gente faz um investimento na companhia, a gente tenta parcelar um pouco esse desembolso de capital. Normalmente as empresas elas estão fazendo um movimento que transcende um ano, né? Vai 1, 2, 3 anos de necessidade de capital. Ou alguém que está fazendo uma venda secundária, e aí tem que ter placa, tem que ter, né? Tem que ser um Pátria, tem que ser uma 20, acho que tem que ser grandes nomes para dar essa confiança, e a gente fala, olha, a gente vai pagar em 3 parcelas. E isso ajuda a gente a fazer um câmbio médio. E a gente viu claramente que a partir do momento que a gente fez isso, a volatilidade que a gente conseguiu ter no nosso retorno em reais versus o retorno em dólar, ele diminuiu muito. Mas a gente já viveu outros momentos também. Nosso fundo 1, por exemplo, teve um retorno maior em dólar do que em real. E a gente não fez nada disso. Foi outro momento. Foi outro momento de Brasil. Investir no Brasil
com um câmbio lá atrás de 4 e depois a gente pegou um outro câmbio, né? Então vale para os dois lados. Mas enfim, tem outros pontos no pitch, já passei de 1 minuto aqui, vou deixar o Pedro falar. Eu acho que, sem dúvidas, alguns desses mecanismos de fasear o investimento, ele mitiga um pouco a questão cambial. Mas eu acho que o principal elemento que nós olhamos lá é a disciplina, os fundamentos de cada negócio. Eu acho que a gente tem hoje oportunidade, independente do estágio, de almejar retornos expressivos. A gente tem hoje, seja na estratégia de venture capital, de growth, que é natural que a gente busque retornos desproporcionais e é o core da estratégia. A exemplo do investimento mais recente que fizemos, que foi comprar 20% da unidade de consórcios do Grupo Randon, que é um negócio que cresce em patamar elevado, com muita oportunidade de expansão para o resto do Brasil, numa população que tem muito pouco acesso a crédito. E no cenário de juros altos. E cenário de juros altos. Então, são negócios que a gente investe hoje com cheques relevantes, cheques de 320 milhões de reais, que foi o caso desse, e que a gente almeja patamar de retorno bastante expressivo, que mais do que compensa a volatilidade da moeda. Obviamente, o preço de entrada é um elemento super importante. Na própria estratégia do nosso private equity do Pátria, que parte do modelo de consolidação, também começa com investimentos faseados e na consolidação, não só você fazer o investimento, mas você vai gerando valor com a consolidação e procurando, né, retornos que compensem a questão cambial. Mas é um tema, a gente não pode tapar só com a peneira, esse é um tema, o nosso investidor ele precisa ver que a gente vai conseguir entregar além apesar da questão cambial. A gente falou muito dos últimos 24, 30 meses, e os próximos 12, 24 meses? Como é que vocês entendem que vai ser? O cenário continua difícil, continua duro? Vocês acabaram de captar um novo fundo, fecharam esse novo fundo. Já tem os 5, já está encaminhado? Vocês já querem fazer? Como é que está lá também agora, Pedro? Né, Fund of Funds, vocês estão fazendo? Né, se consolidaram dentro do Pátria mesmo, né, as teses ali. Como é que vocês enxergam o cenário de captação para os próximos 12, 24 meses? Eu acho que é uma grande diferença que a gente vai ter aqui para frente é a questão, né, que estava muito central do todo o capital tá indo para os Estados Unidos, de certa forma, né? Estava sugando o capital do mundo e uma dificuldade muito grande. Você batia na porta, né? Abriu uma porta e falava assim: por que eu vou investir e tomar o risco de um determinado país se aqui eu estou tendo um retorno risk-free, praticamente risk-free? Obviamente esse modelo está um pouco quebrado, né? Acho que se não me engano foi a Tânia que falou mais cedo, né? Agora os Estados Unidos vai ter que correr atrás de crescimento também, porque antes era uma mecânica muito mais de eu sou os Estados Unidos, alavanco 7, 8 vezes, e grande parte do meu retorno vem daí. Se eu expandir um pouquinho o margem, crescer um pouco o EBITDA, eu componho e tenho uma apreciação de múltiplo, né? Porque o mercado ele se apreciou muito depois da última crise financeira, então além disso teve um componente de apreciação de múltiplo que a gente não vê aqui. Então aqui é o Pedro, sou eu, o time dele, nós arregaçando a manga e lá trabalhando duro para fazer as coisas acontecerem, porque a gente não pôde contar na última década com apreciação de múltiplo, quiçá tomar dinheiro a juros baratos que dê para a gente fazer essa engenharia financeira na maioria dos casos. Então, eu acho que a questão do excepcionalismo americano, ele abre porta para o investidor que estava muito centrado, ele começa a olhar para o lado onde eu posso botar esse meu capital para trabalhar. Eu acho que essa é uma grande diferença do mundo que daqui para frente a gente vai estar vivendo nos próximos 24, 30 meses. Isso demora um pouco. Isso demora um pouco, mas a gente, a gente fechou agora o ciclo, assim como o Pedro comentou, a gente é uma empresa de estratégia multiplataforma, a gente começou a 20 assim lá atrás, em 2009, com um private equity, e logo depois a gente foi se diversificando em várias classes de ativo. Né? No próprio private equity a gente tem a segunda estratégia, que é uma estratégia de investimentos minoritários, foco em impacto, e que faz tickets menores, e que a gente está indo para a rua agora com o Fundo 5, e a gente vê bastante interesse em função que a gente conseguiu mostrar no último e retornar capital no último fundo,
a taxas que fazem sentido em dólar líquido e que são investidores que estão na base já há um tempo também, né? Então, eu acho que desafios continuam aí, tem o desafio do Brasil de sempre, mas também a gente precisa mostrar não só, né, tem o risco do macro, mas tem a oportunidade do micro. A falta de capital, né, os valuations que você vê hoje por conta dessa falta de capital, né, as taxas de crescimento que as companhias vêm apresentando, as oportunidades que tem para alocar capital que mitiguem todos esses riscos, inclusive o cambial, né? A gente olha, né, vou investir nessa empresa aqui, a gente cobra um prêmio por isso para poder tentar caber dentro da equação, mesmo num cenário onde a gente tenha desvalorização. Estava falando com um investidor aqui, ele estava comentando exatamente isso, do ciclo que ele investiu em, né, aquelas companhias que na 2021 ali, múltiplos absurdos e crescimentos ok, assim, relevantes, mas no duplo dígito. E agora, os últimos investimentos mais recentes, investimentos pela metade do preço e retornos de 3 dígitos. Exato. Pagando bem menos e retornando muito mais, né? Não, a gente teve um caso de uma empresa que a gente investiu agora nesse novo fundo, que a gente teve a oportunidade de olhar ela antes da pandemia e os múltiplos falavam à época, né, esse processo não aconteceu naquela época, entrou pandemia, etc. Os múltiplos falavam que naquela época era o dobro do que a gente entrou de fato agora. Né? Patrícia falou mais cedo um negócio que eu concordo, assim, para mim é filosofia de fato também de investimento. A única coisa que você sabe, a única certeza que você tem é o preço que você entra. O resto toda é premissa. Né? O resto toda de fato é premissa. Você acha que você vai por esse caminho, mas no meio do caminho vai ter uma trilha, vai mudar, vai chover, vai fazer sol demais. E você vai ter que se adaptar a isso. A única certeza que você tem é o preço, é verdade. Então você tem que ter muito disciplinado, ainda mais no nosso cenário onde, né, você tem as variáveis regulatórias, tem variável Brasil, tem o macro e enfim, várias coisas que impactam ao longo desse caminho. Pedro. Eu dentro da pergunta eu acho que se a gente tiver uma coordenação política adequada, que de fato dê algum conforto, né, para os investidores globais e locais também, acho que a gente pode viver um momento bastante promissor. Faz tempo que a gente não vive. Eu acho que a questão da disciplina, né, ela deveria ser um mantra para todas as firmas de investimento. Acho que a preservação do seu mandato, quer dizer, ficar no mandato acordado com os investidores é um outro elemento de ganhar ou perder credibilidade em futuros processos de captação. Eu acho que o valuation, ele é natural que a gente tenha essa postura que a gente está compartilhando aqui, de ser disciplinado, de realmente não cair nessas loucuras. Porém, eu gosto de dizer assim, que se você está muito confortável com o valuation de algo que você tem muita convicção, você chegou um pouco tarde. Tá bom. Você, assim, você não deveria estar tão confortável com o valuation. Interessante. Você tem que ter disciplina, mas dificilmente você vai entrar num negócio que você tem muita convicção, que você fala o preço está espetacular. Porque é uma questão de... Deixa sempre a pulguinha atrás da orelha. Não é pulguinha atrás da orelha, é uma questão de que ativo bom tem capital. Ativo muito bom tem capital. Então eu acho que a gente tem que fazer um esforço para ter as nossas convicções de tese de investimento. Quais são as teses que a gente tem muita convicção? Quais são os empresários que a gente tem muita convicção? E você dimensionar ali a sua capacidade de precificar aquilo. Mas é uma arte que está longe de ser exata, o valuation, porque a expectativa de geração de valor ela muda de caso para caso, de time para time. O que tem ali é uma disciplina em você, ok, eu acredito nisso, portanto, estou pagando por isso, mas fica com essa. Se você está muito confortável, já que você tem muita convicção, tem alguma coisa. Beleza. Bom, gente, obrigado pelo papo aqui, obrigado pelo tempo, boa sorte nas próximas captações aí. Obrigado. Prazer, Cadu. Prazer, obrigado, Pedro.
Continue acompanhando então a cobertura da BV Recap Experience 2025 aqui nos canais da BV Recap.